Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Masterclass Injetáveis na Estética Avançada. Eu sou a doutora Mirelle e hoje eu vou te contar os segredos de como sair do zero e começar com segurança nos principais injetáveis. Hoje foi dia de mentoria aqui na clínica. Eu recebi 3 médicas que estão iniciando nesse mundo dos injetáveis. E hoje foi um dia muito enriquecedor, de muita teoria. Desde o ano passado, eu recebo médicas aqui do Brasil inteiro para mentoria. Eu comecei a cada 2 meses e hoje todos os meses tenho mentoria aqui no consultório, já com vagas esgotadas para esse ano de 2022. E com feedbacks de médicas que realizaram procedimentos com segurança após a mentoria. A doutora Ângela comentando, saí com bastante confiança para realizar os procedimentos em meu paciente. A doutora Débora, sou outra depois do curso, fiquei animada e segura para começar. E isso é minha maior gratidão, é por isso que eu idealizei a mentoria. E as vagas já estão esgotadas para esse ano de 2022. Mas para você que ficar até o final da Masterclass, eu tenho uma super novidade. Então não saia daí que você não vai se arrepender. E eu gostaria de dar alguns avisos antes de começarmos. Então, minha equipe vai responder as perguntas pelo WhatsApp, que está no número aí para vocês, e também o número pelo chat. E então envie todas as suas dúvidas, comentários, se precisarem de qualquer suporte, estaremos à disposição, a minha equipe estará à disposição para responder todas as perguntas. Então eu gostaria de me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou a doutora Mirelle, sou médica, graduada pelo Hospital Italiano de Buenos Aires, com revalidação pela Federal do Paraná no mesmo ano em que eu me formei. Sou pós-graduada em dermatologia clínica e dermatologia estética. Sou coordenadora professora da pós-graduação Alfa, uma pós-graduação do Face Academy. Sou palestrante MWC e de evento na Europa esse ano de 2022. Sou idealizadora do B-Ultra, junto com minha amiga doutora Thalita Rodrigues, um curso em que associamos os bioestimuladores de colágeno com o Ultraformer. Estou escrevendo meu primeiro livro também sobre os bioestimuladores de colágeno, junto com a doutora Patrícia Leite, minha mentora, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, carinho e respeito. E sou fundadora da mentoria Beauty Discovery presencial, que acontece todos os meses, como eu falei, aqui no meu consultório em São Paulo. E nessa aula eu vou falar como sair do zero e iniciar com segurança nos principais injetáveis da estética avançada em até 3 meses. E hoje, isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas foi exatamente o que aconteceu comigo há 3 anos atrás. E hoje eu já estou com a minha clínica, que fatura mais de R$1 milhão, e quando eu comecei eu nem imaginava que chegaria até aqui. Eu comecei com um número de WhatsApp, uma conta de Instagram e um único procedimento com parceria em uma clínica. Após 6 meses eu já estava saindo dos plantões, mas nesse começo tudo que fazíamos no Instagram, no contato com os pacientes, era eu e o meu marido, Fabiano. E hoje temos uma equipe para o Instagram, um setor de vendas na clínica, uma secretária, o Fabiano responsável mas pela gestão da clínica. Conseguimos comprar nossa primeira tecnologia com o dinheiro da clínica e já estamos pensando em investir na próxima para o próximo ano. Então, quando eu comecei, eu queria dizer que eu também sentia a mesma dor que você que está começando sente. Eu sentia a dor da insegurança e de não ter uma ordem básica de aprendizado, de não ter um passo a passo. Isso era o que eu sentia falta de não ter um suporte em me apoiar. E eu encontrei então essa dificuldade enorme no início em entender por onde começar, como ter segurança. Quem são as grandes referências?
qual curso realmente vale a pena realizar, qual técnica escolher, qual técnica é a mais segura. Atirei para todos os lados, investi muito dinheiro e muito tempo nisso. Eu senti falta, como eu falei, de não ter alguém tão próximo perto de mim para me guiar e para eu ter a liberdade de tirar todas as dúvidas que eu tinha. Era muito comum os cursos grandes, com muita gente, isso me dava insegurança e medo de perguntar algo básico. E eu idealizei, por isso mesmo, eu idealizei a mentoria Beauty Discovery presencial, para ter esse direcionamento para as médicas que recebo e terem a liberdade de perguntar tudo o que precisava, porque era isso que eu sentia falta quando eu comecei. E então eu fiz diversos treinamentos, né, até chegar a um caminho que fizesse sentido para mim. Como eu falei, eu sentia falta principalmente disso, do aprendizado mais direcionado, do passo a passo, de como sair de 0 pacientes e começar com os injetáveis com segurança. Eu acabei descobrindo, pela dor financeira e de tempo, que alguns cursos presenciais eles não entregavam o que prometiam. Como eu falei, tinham muitos alunos, muita gente, você não tinha liberdade de poder perguntar e nem a confiança de poder perguntar diante de alguns médicos que estavam um pouco adiantes. E muitos cursos também com conhecimento superficial, sem ordem. Alguns tinham até bastante prática, mas hoje eu vejo que uma prática sem conhecimento científico, sem base científica, com técnicas sem excelências e até com maiores riscos de complicações. Eu presenciei cursos assim. E até então eu fui ficando muito irritada com tudo que eu via de investimento e não via retorno, porque eu não tinha segurança para começar. Foi quando meu marido me incentivou, ele muito tecnológico, me incentivou a fazer os cursos online. E foi aí que eu me descobri, que eu consegui conhecer pessoas mais referentes, técnicas mais atualizadas e conheci a doutora Patrícia Leite. Foi um treinamento online, foi o treinamento online que foi um divisor de águas na minha carreira e isso eu vejo nitidamente. Eu consolidei o meu conhecimento através do treinamento online, tirando dúvidas, revendo técnicas, vendo perfeitamente as técnicas de injeções. Meu destaque, ele veio daí, de muita dedicação, de muito estudo, muito conhecimento, muito estudo teórico, muito estudo prático, muito conhecimento sobre cada substância, sobre cada produto, suas indicações, suas contraindicações, como lidar com as complicações, porque eu pensava, eu tenho que realizar o procedimento, eu posso realizar, mas eu tenho que saber como tratar as possíveis intercorrências que esse procedimento pode ter. E através de toda essa dedicação, eu fui começando a ser reconhecida e hoje faço parte de vários eventos Face Academy. Tenho o meu curso com a minha amiga doutora Thalita, o B-Ultra, uma associação de bioestímulos e tecnologia com Ultraformer. Estou escrevendo meu primeiro livro, então eu fui crescendo com muita dedicação, muito esforço diário e sendo reconhecida através disso. E através desse crescimento rápido e diário, muitas amigas médicas e até mesmo seguidoras, médicas seguidoras do Instagram, começaram a me pedir cursos. E foi aí que eu idealizei a mentoria Beauty Discovery presencial. E com essa ideologia de ter o conhecimento passo a passo, de ir do básico e ir avançando em etapas e de principalmente ter essa individualidade com cada injetor que chega aqui comigo, cada médico. Foi aí que nasceu a mentoria Beauty Discovery, com um desejo que eu tinha de ir em um curso parecido com o que é a mentoria, exatamente como é a mentoria. Eu idealizei o curso dos meus sonhos para oferecer ao médico que deseja entrar nessa área com segurança. E a mentoria foi a mentoria Beauty Discovery presencial, foi a primeira mentoria nesse formato para médicos iniciarem com segurança nos injetáveis.
Já estamos na 8ª edição e, como eu falei no início, com vagas já esgotadas para esse ano de 2022, eu consolidei então o método com dicas valiosas e práticas de como iniciar com segurança nos principais injetáveis. E através do contato médico diário, tanto pela pós-graduação, nos diversos cursos que eu faço palestras e que eu vou também em congressos, eu respondo diariamente, né? Eu tenho contato com esses médicos que estão iniciando e respondo diariamente perguntas nas minhas redes, no meu WhatsApp, todos os dias uma dúvida de alguém, uma dúvida de algum médico. E eu percebo, que eu mais percebo a necessidade de cada um é de ter esse apoio, de ter a segurança para ter a segurança em realizar qualquer injetável. Ele tem a necessidade de ter esse apoio, de mandar uma foto e falar: é assim, os pontos são assim, posso fazer, posso indicar esse procedimento, e ter esse feedback de alguém que está mais na frente é a maior segurança para quem quer iniciar com os injetáveis. E além disso, a necessidade de rever conteúdos teóricos e práticos. E tudo isso eu vejo que o médico precisa desse contato próximo, individualizado. Um exemplo é a mentoria. Como a gente faz a mentoria todos os meses, temos um grupo de WhatsApp onde estão todas as médicas que participam da mentoria. E essa comunidade do WhatsApp era para a gente tirar dúvidas ali. Só que o que as médicas fazem? Elas mandam as dúvidas diretamente para o meu WhatsApp. Então eu vejo que cada um ele tem a sua dor da insegurança e ele quer uma conversa privada, ele quer um conselho individualizado. Eu vejo isso constantemente com os médicos e com esses médicos que estão iniciando com os injetáveis. E além disso, as próprias médicas da mentoria também, elas pedem para rever conteúdos. Então me enviam um vídeo de um procedimento, toda semana é alguém pedindo por algum vídeo específico, porque elas têm essa necessidade de rever na teoria e também na prática, como segura na seringa, como realiza determinados procedimentos. E o que eu quero saber é o que você precisa para iniciar com segurança nos injetáveis. No questionário que enviamos para vocês que se inscreveram para assistir a aula, nós enviamos qual a sua maior dificuldade e não foi diferente. A maior dificuldade de vocês que estão aí vendo é iniciar os injetáveis com segurança. Então a maior dificuldade é a insegurança. E como parar de sentir essa dor da insegurança? Eu te pergunto. Muito conhecimento teórico, muito conhecimento prático, consolidado. E principalmente quando sabemos que temos uma base maior para se apoiar e tirar todas as dúvidas. Somos humanos e é comum ver a necessidade de todos em ter essa base maior para se apoiar e conseguir iniciar os procedimentos com segurança. E isso é o que eu vejo até quando eu peço feedbacks das médicas que participaram da mentoria. E elas, comentaram aqui, a doutora Brunielli, muito competente. Entre tudo que ela escreveu, ela colocou: um diferencial super interessante é o pós-mentoria. A doutora Bárbara, muito competente, querida também, entre a sua mensagem, ela colocou: e ao final do curso temos um grande suporte e canal aberto para esclarecer todas as dúvidas que possam surgir. Então eu vejo isso, que é o suporte após a mentoria, é um grande ponto para elas conseguirem ter a segurança de iniciar os procedimentos. E falando um pouco de parte técnica, eu também tive uma grande dificuldade, era por onde começar. E hoje eu passo isso. Existe sim um passo a passo para a gente começar nesse mundo dos injetáveis. O primeiro passo que eu considero fundamental é o conhecimento anatômico. De nada adianta a gente saber de determinado produto, de determinada indicação, se a gente não conhece a anatomia da face,
o segundo ponto, conhecimento da beleza. O conhecimento da beleza e do envelhecimento é essencial para quem quer entrar nos injetáveis. E ter esse aprendizado direcionado, com uma ordem básica, com um passo a passo, te facilita. E além disso, um passo fundamental que eu vejo constantemente é o suporte individualizado. O segundo passo é ter um espaço. Claro, obviamente, precisamos de um espaço para realizar os procedimentos. E esse espaço ele pode ser com parcerias e pode ser também uma clínica própria. Tem gente que acha que é só com a clínica própria, que precisa ter a clínica luxuosa, maravilhosa, com massagens de cortesia para os pacientes, com cardápio. Se você pode ter isso, ok, mas se você não pode, tudo bem começar com parcerias. Eu comecei assim e deu super certo. O primeiro passo, então, antes um pouquinho complementando, não se compare com ninguém. Comece a partir da oportunidade que você tiver. Mas o segundo passo, o segundo item do segundo passo que a gente precisa é ter um procedimento para oferecer ao nosso paciente. E esse procedimento, a toxina botulínica, ele é o procedimento porta de entrada. É o que os pacientes mesmo buscam por nós. Frequentemente eu recebo pacientes de primeira consulta aqui e eles pedem: doutor, eu quero realizar a toxina botulínica. Se tudo der certo, eu faço outros procedimentos. Então é o procedimento que o paciente te procura primeiramente para realizar. E não foi diferente o que eu fiz. Eu comecei fazendo Botox Day. Era o único procedimento que eu tinha para oferecer para o meu paciente. E com isso eu consegui um caixa rápido e pacientes fiéis que estão comigo até hoje e que já realizam outros procedimentos comigo. Então, a toxina botulínica é um procedimento que relativamente fácil de ser realizado, mas que precisa sim um conhecimento, um bom conhecimento sobre ela, e com isso as chances de complicações elas são mínimas. Então, se você sabe bem esse procedimento, as complicações serão mínimas. Só que não é uma receita de bolo. A toxina ela está há mais de 20 anos com aprovação pelo FDA para o seu uso na estética e temos constantemente atualizações sobre ela. E o que o paciente ele deseja com a toxina botulínica? Ele quer eliminar as rugas e rejuvenescer, embelezar o olhar. E para a gente fazer uma boa toxina botulínica, o paciente ficar satisfeito, precisamos ter muito conhecimento. Precisamos entender a função dos músculos, isso é essencial, aquele passo fundamental, conhecimento anatômico. Então precisamos entender a função dos músculos para saber a quantidade e o local que vamos aplicar de toxina botulínica. E o que influencia muito no resultado são os pontos do músculo frontal. Lembrando, o músculo frontal, ele tem 4 padrões de contração. Então, tem aquela contração lateral, como vocês podem ver aqui, tem a contração central, a contração completa e o padrão de contração em V. E em cada padrão de contração, devemos saber realizar pontos estratégicos para que, além de amenizar as rugas, a gente também consiga rejuvenescer, embelezar e abrir o olhar do nosso paciente. Colocando o exemplo do padrão completo, como que a gente realiza a toxina nesse tipo de musculatura? Primeiro, principalmente nesse tipo de padrão, a gente deve conhecer a linha de convergência. É uma linha descrita pelo anatomista Sebastian Cotofana e colaboradores em 2020. Essa linha, ela descreve onde os movimentos antagônicos do frontal eles se encontram. Então, com esse estudo, eles perceberam que o músculo frontal, 60% do seu comprimento total inferior eleva a sobrancelha e 40% superior abaixa a implantação do couro cabeludo. Então, como a parte inferior eleva a sobrancelha, se realizamos muitos pontos nessa região, vamos relaxar o músculo e pode
pesar o olhar do paciente. Então, essa linha, ela nos diz para tomar cuidado com os pontos inferiores do frontal. Então, nesse caso, eu marquei a linha da minha paciente, a C-line, conhecida, né? Linha de convergência, também é conhecida como C-line. E geralmente essa linha, ela está na segunda linha de cima para baixo da contração muscular. Então, aqui vemos a primeira linha e aqui a segunda linha. Geralmente, ela está aqui e é onde esses movimentos eles se encontram. Então, essa parte inferior elevando a sobrancelha e essa parte superior abaixando o couro cabeludo. Então, aqui eu marco a linha e eu sei que eu tenho que fazer pontos. Os pontos inferiores, eles precisam ser o mais perto possíveis dessa linha. E se eu tenho rugas muito para baixo, como essa paciente apresenta, eu sei que esses pontos eu tenho que realizar com doses baixas e às vezes até mesmo com microdoses. Aqui é o resultado da paciente, ela ficou muito satisfeita, abriu o olhar, embelezou o formato dos supercílios e amenizou as rugas. Então, sabendo alguns conceitos básicos e conceitos avançados também, a gente realiza uma excelente toxina botulínica para o nosso paciente. E dessa forma, ele fideliza e realiza outros procedimentos. Mas o procedimento que ele vai iniciar com você é com ela. Temos também a aplicação da toxina botulínica no terço médio da face, né? Para amenizar, para melhorar, eliminar o sorriso gengival que incomoda muita gente. E através de pontos estratégicos no elevador do lábio superior e asa nasal, amenizamos esse sorriso e os pacientes ficam muito satisfeitos com essa aplicação, como vocês veem esse caso de antes e depois. Deixa o sorriso mais belo, com certeza. No terço inferior da face, também podemos aplicar a toxina botulínica. E aqui vocês podem ver que podemos melhorar aquele lábio triste. Então, esse antes, olha como o cantinho do lábio ele tá mais para baixo. E aqui o depois, ele tá mais para cima. Realizamos unicamente a toxina nessa paciente, fazendo o pontinho do depressor do ângulo oral. Esse músculo que puxa o canto do lábio para baixo. Ao relaxar, ele eleva o cantinho do lábio. Com a toxina botulínica, podemos aplicar também todo o contorno mandibular e no músculo platisma. Então, com esses pontos, melhoramos o contorno da mandíbula, o contorno da face inferior e amenizamos até essas ruguinhas laterais e as bandas platismais que envelhece a região cervical. Quando bem indicado, as pacientes ficam muito felizes com esse tratamento. Então, além disso, podemos também realizar toxina botulínica para o tratamento da hipertrofia de masseter, para o bruxismo, para a hiperidrose, para microdoses. Tem diversas aplicações da toxina botulínica, diversas possibilidades de tratamento. E por isso que agora eu quero falar com você que quer conhecer a jornada dos injetáveis, saber por onde iniciar. Qual procedimento você deve iniciar com segurança? Não só a toxina botulínica, mas qual o próximo? Qual os outros injetáveis também? Então, até aqui falamos, né? Sabemos que falar totalmente de toxina seria impossível a gente falar em apenas uma aula sobre todas as estratégias de pontos da toxina botulínica, do terço superior, inferior, médio, as microdoses, os padrões de musculatura, como evitar complicações e como manejar. Então, fica difícil a gente falar tudo, mas até aqui vimos que para iniciar com segurança os injetáveis, você deve ter conhecimento anatômico, conhecimento sobre a beleza e o envelhecimento, um aprendizado direcionado, um aprendizado passo a passo, sabendo por qual procedimento iniciar e quais outros procedimentos você deve seguir, e um suporte individualizado. Então, com tudo isso, conseguimos iniciar com segurança os injetáveis.
Então eu quero falar agora de uma oportunidade única que eu idealizei para você, para quem quer iniciar na jornada dos injetáveis e ter segurança para realizar os procedimentos e sair de 0 pacientes e começar a faturar com esse novo universo dos injetáveis, através de um aprendizado guiado, direcionado e com suporte. Eu quero te ajudar a construir o seu caminho através da mentoria Beauty Discovery Online, que eu idealizei com muito cuidado, assim como eu idealizei a mentoria presencial. E a mentoria Beauty Discovery Online, ela terá conteúdos muito enriquecedores, assim como a presencial. Toxina botulínica, skin booster, bioestimuladores, empters, preenchimento com ácido hialurônico, procedimentos da face e corpo também, afinal o corpo é a nova face e há muita busca por tratamentos corporais. Vamos ter uma aula de construção de protocolos e também de precificação, porque devemos saber precificar o nosso trabalho e o que a gente realiza. A mentoria Beauty Discovery Online, eu diria que ela é ainda mais completa. É um método exclusivo que você vai ter passo a passo, como sair do zero e começar com segurança nos principais injetáveis na estética avançada. 11 módulos e 3 bônus incríveis, um acompanhamento individual e privativo no chat. Aulas de discussões de casos clínicos, aulas com resultados de antes e depois, porque isso eu tinha muita dificuldade também. Porque eu ia nos cursos, eu aplicava, por exemplo, a toxina botulínica ou fazia um preenchimento que ficava um inchaço na hora, ou realizava um bioestímulo de colágeno, mas não sabia qual era o resultado que eu ia oferecer para os meus pacientes. Então aqui eu quero trazer para vocês, vamos realizar a toxina e vamos trazer a foto do depois. Então, discutir casos clínicos com antes e depois e com interação ao vivo via chat. Aulas teóricas e práticas demonstrativas das técnicas no detalhe, mostrando a seringa, a agulha, a cânula, o plano de injeção. Então, através de uma imagem muito boa. Aqui um exemplo do que a gente consegue mostrar exatamente o plano de injeção, melhor até visto aqui do que quando você está num curso cheio de médicos e alunos querendo todo mundo olhar a técnica. Então aqui conseguimos ver exatamente o plano e até as quantidades pela seringa injetada. Como eu seguro na seringa e como eu faço as retroinjeções e sentindo com o dedo, eu mostro para vocês. Aqui também uma aplicação, uma demonstração da aplicação da toxina, onde eu mostro a quantidade exata da profundidade da agulha, como eu pego na seringa, como eu faço para pegar na musculatura exata em que eu vou injetar a toxina botulínica. Então eu dou todas essas dicas no detalhe para você que está iniciando com os injetáveis. E aqui um pouquinho da nossa plataforma, né? Com o chat exclusivo, como eu falei, que é individualizado, privativo. Pelo chat você consegue até mesmo mandar fotos dos seus pacientes para a gente discutir pontos de aplicação, produtos a serem escolhidos, qual o melhor bioestímulo para aquele tipo de face, qual o procedimento que ele deve começar, que ele deve realizar para um rejuvenescimento e embelezamento da face. Isso era outra coisa que eu sentia muita falta. Então eu idealizei a mentoria online, assim como eu gostaria de ter tido isso quando eu iniciei, de poder enviar fotos e ter o feedback. Então, no módulo 1, temos os conceitos fundamentais, que eu já falei para vocês, que são essenciais
para quem está iniciando. Ele não saber esses conceitos de beleza, dos pilares do envelhecimento e da anatomia nos leva a diagnósticos e condutas erradas, muitas vezes com exageros e até ausências de resultado. O módulo 1, ele é sobre a toxina botulínica, o procedimento porta de entrada. Não saber realizar uma boa toxina te leva à perda de pacientes. Como eu falei, frequentemente os pacientes chegam e me pedem, vou realizar a toxina, se tudo der certo, eu volto e realizo outros procedimentos. E aqui a gente vai falar sobre os conceitos importantes, sobre a técnica de aplicação do terço superior. Como aplicar a toxina em pacientes que apresentam rugas laterais, em pacientes que apresentam rugas centrais, rugas completas. Como aplicar a toxina em face jovem, em faces maiores de 50 anos. Como aplicar na face masculina. Hoje temos um grande público masculino aqui na clínica. Além disso, depois de cada módulo, vamos dar uma semana para vocês estudarem cada módulo. E quando finalizar o módulo, vamos ter uma aula online com discussão de casos e interação ao vivo. O módulo 3 ainda é sobre toxina botulínica e aprofundando um pouquinho mais sobre as outras indicações. Então, vamos falar sobre a aplicação do terço inferior, a aplicação do bruxismo e da hipertrofia do masseter, da hiperidrose, quando aplicar a toxina para o tratamento da hiperidrose. Todas as hiperidroses devemos aplicar toxina botulínica? Vamos ver isso na mentoria. Tratamento de microdoses para poros dilatados, oleosidades, até mesmo rosácea. E como manejar as complicações e principalmente como evitar as complicações. Complicações vamos ter em todos os módulos. O módulo 4 é sobre o Skin Booster, né? O segundo procedimento para ser realizado na jornada do aprendizado e que combina super com a toxina botulínica. Muitos pacientes eu realizo esse combo, toxina mais Skin Booster para melhorar a qualidade da pele e as rugas finas. E é um procedimento relativamente fácil de se fazer e com ótimo custo-benefício para o seu paciente. Aqui vamos ver a aplicação do Skin Booster para a região periorbital, lateral ao sorriso, código de barras, labial, então a hidratação labial com o Skin Booster e até mesmo para cicatrizes de acne e para as mãos. O módulo 5 é sobre o Profilo, um ácido hialurônico que atua nas 3 camadas da pele, na mais superficial, na epiderme, na derme e no tecido adiposo. Esse módulo ele é um pouquinho mais curto, mas com a intenção de você ter tempo de rever tudo que já foi visto até aqui e tirar todas as suas dúvidas. O módulo 6, 7 e 8 é sobre os bioestimuladores de colágeno, os meus queridinhos, como vocês já sabem. Há uma adesão cada vez maior por esses pacientes que buscam por esse tipo de tratamento. Porque é um tratamento com resultado natural e belo e que trata uma das maiores dores do nosso paciente, que é a flacidez e que todo mundo apresenta com o passar dos anos. O módulo 6 ele vai ser mais teórico para apresentar sobre tudo que temos no mercado dos bioestimuladores de colágeno absorvíveis. O módulo 7 vai ser sobre a prática facial, diversos tipos de técnicas que podemos aplicar com os bioestimuladores na face. E ainda aulas extras sobre técnicas de injeção avançada e sobre um novo produto do mercado brasileiro, o Aestefil. E o módulo 8 vai ser sobre a prática corporal. Então, muito desejada, aqui na mentoria presencial eu sempre tenho casos corporais, porque eu sei que isso é um pedido dos nossos pacientes. Eles querem tratamento corporal e você deve saber realizar. Então, aqui temos o tratamento com os bioestimuladores para flacidez de bumbum, flacidez abdominal, região cervical, colo, um módulo muito enriquecedor para você poder fazer o tratamento corporal no seu paciente.
O módulo 9 é sobre os empties. Saber realizar esse procedimento com segurança, ele vai eliminar uma grande dor do seu paciente, que é aquela gordurinha localizada. Então aqui vamos falar sobre os diversos tipos de empties que tem no mercado brasileiro e quando indicar e realizar cada um deles. O módulo 10 é sobre o preenchimento com ácido hialurônico. E aqui eu quero que você saiba indicar e realizar as principais regiões, as regiões mais básicas de preenchimento. Então vamos ver o preenchimento da região malar, mandibular, do queixo, do sulco nasogeniano e dos lábios. Além de saber manejar as complicações, como vamos ver em todos os módulos. E aqui, aula extra sobre preenchimento com ácido hialurônico no bumbum, algo que tem sido muito pedido pelos meus pacientes. O módulo 11 é, depois de você ter visto cada substância, cada produto, agora é a hora de saber juntar, como realizar protocolos. Podemos realizar toxina com Skin Booster no mesmo dia, bioestimuladores e empties na mesma região no mesmo dia? Isso a gente vai ver no protocolo, no módulo de protocolos combinados. A associação de bioestimuladores com Skin Booster, com empties, com preenchimento com ácido hialurônico. Então, como associar todos esses procedimentos vistos. E o módulo 12 é sobre precificação. E isso, por mais que você tenha um setor de vendas, um setor financeiro na sua clínica, você deve saber, principalmente no início, saber falar de preço para o seu paciente, saber mostrar que tudo tem um valor. Nós médicos, muitas vezes, não conseguimos cobrar do nosso paciente. No início, eu me sentia mal, parecia que eu estava roubando do paciente, parecia que eu tinha a obrigação de dar para ele um produto. Eu aprendi muito com meu marido, o Fabiano, então ele vai ser o responsável por esse módulo e ele passa de uma maneira prática e fácil como realizar a precificação, como dar descontos aos seus pacientes e como fidelizar também. Eu acho que está nessa parte de precificação, essa fidelização dos pacientes. E além disso tudo, vamos ter bônus. O primeiro bônus é o acesso gratuito ao Beauty Discovery Updates por um ano. Então, por um ano, você vai ter as principais atualizações do mercado da estética médica. Aulas práticas, aulas curtas, aulas diretas. Vai rever e ver quantas vezes quiser os conteúdos, até mesmo antes dos procedimentos, e ainda tirar dúvidas comigo. O bônus 2 é uma aula de bioestimuladores e ultraformer, uma tecnologia que é a tecnologia, digamos que porta de entrada da sua clínica. É a primeira tecnologia que muitos investem e que hoje eu vejo na pele, que é a tecnologia certa para investir. É uma das tecnologias mais conhecidas e mais pedidas pelos pacientes e que realmente mudou o faturamento da minha clínica. Então, esse bônus provavelmente vai ser com a doutora Thalita também, em que a gente vai falar um pouquinho sobre essa associação, que é um dos procedimentos, na verdade, que eu mais realizo na clínica. Bônus 3 é um mini curso de empreendedorismo médico. Então, isso eu acho também fundamental, porque a área da estética não tem como falar que a gente está fugindo de empreender. Não, você tem que ser empreendedor para estar nessa área. Confesso que eu não sabia muita coisa disso, não entendia muito. Então, eu aprendi muito com o Fabiano. Ele já tinha participado de gestão de outras clínicas médicas, com cardiologistas, já tinha trabalhado com outros médicos e eu não enxergava muita coisa de gestão de pacientes, gestão da clínica, compra de insumos, estratégias, né, de como sair do zero e iniciar a clínica sem investimento. Então, isso abriu muito a minha mente e ele também vai ajudar vocês a como iniciar do zero, sem investimento e aos poucos ir crescendo. E agora, quanto vale toda essa segurança para você?
Eu já investi mais de 300 mil reais só em cursos. Só nos principais cursos foram mais de 200 mil reais. Confesso que muitos sim são essenciais e eu vou te guiar na mentoria para isso, para te saber qual é o curso essencial para ser feito. Mas muitos não seriam essenciais e eu gastei dinheiro e tempo realizando. Mas podem ficar pode ficar tranquila, que mesmo sabendo que vale muito, obviamente, a mentoria Beauty Discovery Online não vai custar nem 50 mil reais. A mentoria Beauty Discovery presencial aqui na clínica, que eu realizo todos os meses, ela está hoje R$ 10.500. E tem 30% do conteúdo que eu vou passar aqui. Ela não fica gravada e eu não consigo passar tudo. Às vezes eu vou realizar o preenchimento com ácido hialurônico no bumbum em uma turma, bioestímulo em outra, porque eu não consigo nos dias presenciais mostrar tudo para as médicas desse mundo dos injetáveis. E, além disso, a mentoria Beauty Discovery presencial ela já está esgotada até o final do ano. Se eu cobrasse esses R$ 10.500 na mentoria Beauty Discovery online, seria um valor sensacional, muito além até do justo, perto de tudo que eu vou entregar para vocês, perto do passo a passo, o aprendizado direcionado, o suporte individualizado, o chat individualizado, onde você vai enviar a foto do seu paciente e junto comigo vamos discutir uma abordagem terapêutica para o seu paciente, pontos de injeção da toxina botulínica, que isso é uma dúvida muito grande quando a gente inicia nos injetáveis. Mas para garantir a proposta da mentoria Beauty Discovery Online, onde eu quero ajudar você, médico, a que está iniciando no mundo dos injetáveis, ela valerá apenas 12 vezes de R$ 396 no cartão. Uma oferta realmente única para você que quer começar 2023 nos injetáveis. A mentoria ela tem risco zero, uma garantia de 30 dias. É a melhor maneira, na verdade, que eu encontrei de ajudar você, injetor, a sair do zero e começar nos injetáveis. O meu compromisso é uma metodologia validada por mim mesmo, que eu utilizei para chegar até aqui. E eu quero te guiar também no que você precisa para iniciar nos injetáveis. Por isso, você tem 3 dias para pedir reembolso se essa metodologia não servir para você assim como serviu para mim. Por e-mail, sem questionamento, sem burocracia. Eu quero te ajudar. Você tem 3 opções depois de tudo isso. Ignorar tudo que eu falei e fazer mais do mesmo. Tentar fazer você mesmo, talvez gastar o que eu gastei de tempo, de dinheiro, talvez vai gastar menos, talvez vai gastar até mais, que hoje as coisas estão tudo mais caras. Ou fazer a escolha certa e decidir ingressar comigo na mentoria Beauty Discovery Online. Eu quero estar junto com você, te guiar no seu crescimento, te ajudar a sair de 0 pacientes e iniciar com segurança nos injetáveis, te dando suporte individualizado e estando junto com você a cada passo e te guiando para aquilo que realmente você precisa fazer. Então, clica no link, inscreva-se. Você não estará sozinho nessa jornada de aprendizado dos injetáveis. Eu te vejo lá na mentoria e muito obrigada.